A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no livro dos Salmos, Salmo 18, verso 30, onde lemos: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Olha que maravilha, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Como é bom confiar em Deus. E vemos aqui que o caminho de Deus é perfeito. Portanto, eu quero falar no dia de hoje sobre 12 elementos de Deus nos Salmos, começando com o caminho de Deus que é perfeito. Salmo de número 36, verso 1, lemos: a prevaricação do ímpio fala no íntimo do seu coração. Não há temor de Deus perante seus olhos. O ímpio não tem temor de Deus. E o justo tem temor de Deus. Então nós temos o caminho de Deus, o temor de Deus, o temor que lhe é devido por ele ser o Deus eterno. Salmo de número 42, 2, lemos: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei, me apresentarei ante a face de Deus. A face de Deus. Então nós temos o caminho de Deus, o temor de Deus, a face de Deus. E o Salmo ainda 42, 4, lemos: quando me lembro disso dentro de mim, derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Aqui temos a casa de Deus, o caminho de Deus, o temor de Deus, a face de Deus, a casa de Deus. Mas no Salmo 46, verso 4, encontramos a cidade de Deus. Diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, o santuário das moradas do Altíssimo. Então temos o caminho de Deus, o temor de Deus, a face de Deus, a casa de Deus, a cidade de Deus. Salmo 47, 9, lemos: os príncipes dos povos se congregam para serem o povo do Deus de Abraão. Então temos aqui o povo do Deus de Abraão, o povo de Deus, porque os escudos da terra são de Deus, ele está muito elevado. O povo de Deus, o caminho de Deus, o temor de Deus, a face de Deus, a casa de Deus, a cidade de Deus, o povo de Deus. Salmo de número 68, verso 3, lemos: mas alegre-se o justo e regozije na presença de Deus e folguem de alegria. Na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria. Diz aqui, na presença de Deus, folguem de alegria. O caminho de Deus, o temor de Deus, a face de Deus, a casa de Deus, a cidade de Deus, o povo de Deus, a presença de Deus. Salmo 68, verso 17, lemos: os carros de Deus são 20 milhares e milhares. O Senhor está entre eles, como em Sinai, no lugar santo. Os carros de Deus. Olha aqui, carros maravilhosos. Alguns são carros de fogo, né? Os carros de Deus. O caminho de Deus, o temor de Deus, a face de Deus, a casa de Deus, a cidade de Deus, o povo de Deus, a presença de Deus, os carros
de Deus. Maravilhoso saber que Deus possui carros, né? Não como os nossos, são os carros gloriosos de Deus. Vamos ao Salmo 69, verso de número 30. Salmo 69, 30. Louvarei o nome de Deus. Louvarei o nome de Deus com cântico, engrandecê-lo-ei com ações de graças. Louvarei o nome de Deus. O nome de Deus é importante e devemos ter toda a reverência ao seu nome santo. O caminho de Deus, o temor de Deus, a face de Deus, a casa de Deus, a cidade de Deus, o povo de Deus, a presença de Deus, os carros de Deus, o nome de Deus. Salmo 78, versículo de número 10. Salmo 78, verso de número 10. Lemos: não guardaram o concerto de Deus e recusaram andar na sua lei. O concerto de Deus, que era a lei dada por Moisés no Monte Sinai, mas infelizmente os filhos de Israel não o guardaram, o concerto de Deus. Então temos o caminho de Deus, o temor de Deus, a face de Deus, a casa de Deus, a cidade de Deus, o povo de Deus, a presença de Deus, os carros de Deus, o nome de Deus, o concerto de Deus. Salmo de número 107, versículo de número 11. Salmo 107, verso 11. Lemos: como se rebelaram contra as palavras de Deus. As palavras de Deus. Aonde encontramos as palavras de Deus? Nas escrituras sagradas, as palavras de Deus. Então temos o caminho de Deus, o temor de Deus, a face de Deus, a casa de Deus, a cidade de Deus, o povo de Deus, a presença de Deus, os carros de Deus, o nome de Deus, o concerto de Deus, as palavras de Deus. E para concluir, Salmo de número 50, versículo 23. Salmo 50, verso 23, lemos assim: aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. A salvação de Deus. Que nós possamos encontrar essa salvação e que Ele nos mostre esse caminho da salvação de Deus. Então temos o caminho de Deus, o temor de Deus, a face de Deus, a casa de Deus, a cidade de Deus, o povo de Deus, a presença de Deus, os carros de Deus, o nome de Deus, o concerto de Deus, as palavras de Deus, a salvação de Deus. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.